Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura que foi no dia 12 de março, cuja leitura do dia foi em Lucas 17 e Levítico 24 e 25, a meditação do dia. Abra comigo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E também o 37. Quando eu meditava nesse texto, no dia 12, me chamou muito a atenção várias coisas, tanto da leitura do Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas para compartilhar com você aqui no vídeo, é isso que está relatado nesses versículos que lemos. Por quê? Fica muito evidente aqui, quando a gente presta atenção no texto, algo que eu vou chamar de fuso horário da condenação. Como assim? E provavelmente esse seja o título da meditação. O versículo 37, o último que eu li, e era para ter lido ele mesmo, ele a gente consegue enxergar como os cadáveres atraem os abutres. Quando o texto diz onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, o termo, que aqui está traduzido em Lucas como águias, ele significaria também abutres, é esse o sentido, que são aguçados por carniça, tá? E aí, como os cadáveres atraem os abutres, os mortos espiritualmente, eles atraem o juízo. Não foi à toa que Jesus disse, nada que Jesus fala é à toa, é óbvio, mas isso que Jesus disse está intimamente ligado aos versículos anteriores. Como assim? Existe uma correspondência também desse versículo com Apocalipse 19 e tem uma correspondência em outros textos do Antigo Testamento, em que isso é profetizado em relação ao retorno do Senhor. Por exemplo, quando o Senhor fala aqui, você tem uma ideia para te explicar essa questão dos abutres. Versículo 21 do 19. Fala, Jesus vem, a palavra de Deus, em majestade, cavalgando no cavalo branco, com autoridade, poder, não o cordeiro que foi morto, mudo, sem dizer uma só palavra, mas vem o rei, não o rei assentado num jumentinho, mas o rei vindo no seu poder, glória, na sua autoridade, assentado num cavalo. No jumentinho era para simbolizar paz, para nos reconciliar com Deus. Agora, no cavalo, é para a guerra. Então, ele está vindo aqui como justo vingador, como nós temos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. E aí, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí presta atenção no versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Como assim? E aí vem que a besta é derrotada, os reis da terra, os seus exércitos, a besta foi presa, o falso profeta, e lançados vivos no lago de fogo e enxofre, inaugurando o lago de fogo e enxofre. Mas o 21 diz: E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É o mesmo sentido aqui. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Como os cadáveres atraem os abutres, os mortos espiritualmente
atraem o juízo de Deus. E quando nós lemos os versículos 34 a 36, nós vemos que mesmo com uma extrema proximidade com pessoas salvas, porque diz, estarão dois, um tomado, outro deixado, um tomado, outro deixado. Então, claramente, vai haver uma separação. Tá? Então, mesmo em extrema proximidade com pessoas salvas, haverá mortos espiritualmente atraindo o juízo de Deus. E de todos os lugares, independente da região na Terra, independente do fuso horário. Independente do fuso horário. Então, dos versículos 34 a 36, quando nós vemos, naquela noite estarão dois numa cama, obviamente está falando do período noturno. Quando fala das mulheres que estariam juntas moendo, o moendo seria logo ao amanhecer, bem cedinho, moendo, preparando o alimento inicial, do de jejum. Né? Nosso aqui no Brasil, o nosso café da manhã. Tá? E os outros, no versículo 36, no campo, é a tarefa ao longo do dia. O que Jesus está falando aqui? Independente do fuso horário na Terra, e aí é maravilhoso, porque quando os discípulos perguntam para Jesus, a mentalidade deles era uma mentalidade muito regional, muito restrita, e Jesus estava mostrando aqui, e talvez lá eles não tivessem essa compreensão do fuso horário como nós temos hoje, mas hoje nós conseguimos compreender perfeitamente, da salvação e da condenação em todos os fusos horários. Compreende? E por que eu digo condenação? Porque ser tomado aqui não é simbólico de ser salvo. Ser tomado aqui é simbólico a ser alcançado pelo juízo. Que isso, irmão? Não, está sendo tomado, está sendo arrebatado. Não. Nesse sentido aqui, está falando do juízo alcançar. Por quê? Eu falo isso quando nós vamos para Mateus capítulo 24, versos 37 a 32. Você sabe, Mateus 24, o contexto da conversa escatológica de Jesus, onde o texto diz assim, a partir do 37. E como foi nos dias, preste atenção, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Juízo. Ok? 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Levado, assim como aqueles foram levados pelo dilúvio. Tá? Estando duas moendo no moinho, será levada uma pelo juízo e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aí, nós precisamos refletir sobre isso. Porque se o contexto de, tanto aqui, né, como no nosso texto inicial de Lucas 17, de duas pessoas numa extrema proximidade, algumas sendo tomadas por juízo, alcançadas pelo juízo de Deus, e outras não, isso nos indica claramente que, talvez, você esteja na proximidade de uma salvação, mas na verdade você esteja enganado, ou eu esteja enganado, e nós não estarmos de fato em Cristo. E independente do fuso horário que nós estivermos vivendo, seja de dia, seja no amanhecer, seja à noite, nós sermos alcançados pelo juízo de Deus. E isso é muito, muito sério.
Isso é muito sério. E assim como os cadáveres atraem os abutres, os mortos espiritualmente atraem o juízo de Deus. E eu vou além, porque aqui é um contexto escatológico, mas talvez não no contexto escatológico dessa era presente, mas o contexto escatológico dizendo sobre as últimas coisas da sua vida ou da minha vida pessoal. Eu não sei se eu vou terminar de gravar esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir publicar esse vídeo. Pode ser que eu parta dessa vida antes de conseguir publicar esse vídeo. Não sei se eu vou acordar amanhã. Estou gravando à noite. Eu não sei se você chegará ao dia de amanhã. Se hoje for o último dia da nossa vida aqui na Terra, estaremos no nosso momento escatológico, no nosso momento das últimas coisas. E pode ser de dia, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, à noite, durante a tarde, não sei. E esse fuso horário do teu dia ser o fuso horário não da sua salvação, de você já estar no paraíso com o Senhor, ou Deus estar no paraíso com o Senhor, mas ser o fuso horário da condenação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.